Olá, eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT e do jornal digital Poder 360. O entrevistado desta edição do Poder em Foco é Otávio de Lazari, presidente do Bradesco. Ele tem 57 anos, é economista e comanda o banco desde março de 2018. Otávio, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando: os grandes bancos brasileiros, também no mundo inteiro isso aconteceu, tiveram lucros menores, tiveram dificuldades de funcionamento durante a pandemia. Isso significa que depois da pandemia, os bancos estarão com um tamanho ainda menor? Fernando, é um prazer estar com você e com todos os nossos amigos e amigas do Poder em Foco. É um prazer para nós do Bradesco conversarmos com vocês. Essa pergunta é bem interessante, quer dizer, todos os bancos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tiveram que fazer provisões adicionais, porque a gente de fato não sabe o tamanho, a extensão e a dimensão desse problema todo que nós estamos vivendo da pandemia, né? A gente pode ter uma inadimplência muito maior. Então, todos os bancos no Brasil e no mundo procuraram fazer provisões adicionais nos seus balanços, ou seja, guardar um dinheiro extra para que, caso haja um aumento considerável da inadimplência, os bancos estão com seus balanços robustos para fazer frente a essa possível perda que possa acontecer. Então, é uma medida conservadora e sadia que os bancos tomam para se preservar e preservar os seus clientes. Eu estava olhando aqui uns dados do primeiro semestre de 2020 e o que a gente vê é que os três maiores bancos privados brasileiros, o Itaú, o Santander, o Bradesco, são os três juntos, os maiores privados, eles tiveram uma queda nos ganhos financeiros no segundo trimestre agora na comparação com o mesmo período de 2019, e isso já era esperado. Agora, ainda assim, eu estava notando, Otávio, que os três grandes bancos tiveram lucros somados, os três, de 10,2 bilhões de reais. Ou seja, mesmo na pandemia, os grandes bancos conseguiram ficar no azul. Como é que isso foi possível? Fernando, toda empresa, não só os bancos, mas qualquer empresa, ela precisa trabalhar para que ela seja rentável, para que ela dê lucro. Um jovem empreendedor, um microempreendedor, ele precisa trabalhar e a empresa dele precisa dar lucro, porque ela dando lucro, ele paga impostos, ele paga salários, ele produz empregos e, portanto, a sua empresa pode continuar crescendo e se expandindo. Isso é o normal de qualquer empresa, porque uma empresa que dá prejuízos consecutivos vai chegar um dia que ela vai fechar. Então é muito importante que todas as empresas deem lucro. O que aconteceu com os bancos nesse semestre em especial é que houve uma redução de 40% dos nossos lucros por conta de uma preocupação maior em fazer as provisões, como eu expliquei, porque a gente tem que entender, o dinheiro que está dentro do banco não é do banco, são dos depositantes que confiaram as suas economias aos bancos. E, portanto, nós temos um dever fiduciário de cuidar deste dinheiro para que ele possa ser devolvido ao cliente a hora que ele precisar. Eu ia te perguntar, Otávio, quais foram as medidas que o Bradesco tomou durante a pandemia e que, no seu entender, devem acabar se tornando medidas permanentes? Várias medidas foram tomadas. Eu acho que a gente não pode dizer que aconteceu uma coisa boa, que é a pandemia, porque não tem nada de bom nisso, mas as pessoas aprenderam a se relacionar com os seus bancos e com as empresas de maneira em geral, de uma maneira muito mais pelo celular, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais fácil. Quer dizer, essa digitalização da população brasileira é algo muito importante, principalmente para nós brasileiros que somos usuários assim bastante fortes da telefonia celular, do celular, enfim. Então, a digitalização das pessoas, quer dizer, elas poderem fazer as suas coisas no seu celular, sem precisar se deslocar até um banco, ou enfrentar uma fila, ou ter que pegar a condução para ir até o banco e poder resolver, isso é um grande ganho que a gente teve. Eu acho que as empresas também vão ter um método de trabalho diferente, ou seja, trabalhar em home office. Eu acho que é uma grande vitória também, um grande ponto importante para que as empresas possam ter um modo diferente de trabalho, porque, de fato, a nossa vida vai mudar após essa pandemia. Nossos hábitos devem mudar.
Agora, o que se perde numa grande empresa, e o Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil, em criatividade, em interação, quando as pessoas não vão mais ao local de trabalho? O Bradesco perdeu um pouco dessa riqueza que existe na relação humana entre os funcionários quando estão no mesmo local? Fernando, essa pergunta é muito interessante. Obviamente que nós estamos sendo muito eficientes trabalhando em casa, trabalhando em home office, os funcionários conseguem atender os clientes, atender todas essas demandas, mas o contato do time, o contato do grupo de pessoas, ele é muito importante para que essa criatividade aconteça, para que uma empresa como o Bradesco, de mais de 70 anos, possa transmitir a cultura que existe, o legado deixado por as várias gerações que passaram pelo Bradesco. Então, o trabalho em home office ele é importante, mas na volta, quando nós retornarmos, nós vamos ter que equilibrar o trabalho dentro da empresa e o trabalho em casa, para que a gente possa manter a cultura das nossas empresas, transmitir o legado para os nossos funcionários, porque aquele encontro no cafezinho, talvez despretensioso, surgem grandes ideias, grandes iniciativas. Então, esse contato humano, essa troca de ideias, esse bem-querer das pessoas, o sorriso, o afago, isso é muito importante em todas as empresas. Então, a gente vai ter que saber equilibrar o trabalho dentro da empresa e o trabalho em casa. Otávio, quando a gente marcou a entrevista, eu vi que a gente tem a mesma idade, 57 anos, eu também tenho. E eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia rádio com o meu pai, na família, e todo dia de manhã no rádio tinha propaganda do Bradesco dizendo que abriu mais uma agência em tal cidade no interior do país. E isso foi mudando hoje, porque eu já vi uma declaração sua que este ano acho que vão fechar 400 agências físicas. Então inverteu toda essa lógica. O que aconteceu? Quantas agências vão ser fechadas neste ano e qual é a meta do Bradesco? Fernando, as agências físicas são pontos absolutamente importantes, eles não vão deixar de existir, mas aquele crescimento que acontecia no passado, porque você não tinha a internet, você não tinha o celular, quer dizer, o atendimento era feito dentro das agências, só poderia ser feito dentro das agências. Mas hoje ainda o Bradesco tem uma rede de mais de 4.000 agências, 4.200 agências. O que precisa ser feito é colocarmos as agências nos lugares onde de fato os clientes têm maior necessidade. Então, o que vai acontecer? Nós estamos fechando 400 agências ao longo desse ano de 2020, que são agências que há muita proximidade. A gente deve lembrar que recentemente nós compramos o HSBC e o HSBC também tinha bastante agência, são mais de 1.000 agências que o HSBC tinha. Então isso acabou acontecendo uma sobreposição de agências. Então é importante agora, até por conta da eficiência e porque os clientes estão usando mais os canais alternativos, os canais digitais, como o celular, o internet banking, que você tenha agências de fato onde você tem a maior necessidade de atendimento ao cliente. É uma mudança cultural que a gente está experimentando no mundo inteiro. Na sua avaliação, nós estamos em 2020. Em 2030, como vai ser o Bradesco do futuro? Quantas agências físicas ele vai ter? Hoje tem cerca de 4.000. Daqui a 10 anos, quanto que vai ser? É uma grande pergunta. Eu também queria saber a resposta com precisão, porque não é fácil a gente poder prever. Isso. Mas eu acho que a nossa geração, como você falou, foi uma geração que experimentou de tudo, Talvez as maiores transformações que aconteceram na história da humanidade, desde a Revolução Industrial, são vividas pela nossa geração. Nós começamos a trabalhar no banco, usando datilografia, máquina de escrever. Telefone era patrimônio, não existia telefone celular. As comunicações se davam por telex, ou fax, mais recentemente. Então, hoje nós conseguimos fazer esse trabalho à distância, fazer esse trabalho com o celular, com o internet banking. Então, eu acho que a necessidade de agências vai diminuir, mas ela tem um tamanho ótimo. Talvez seja 3.500, ou talvez seja 3.000 agências, vai depender de como evoluir nesses 10 anos a relação das pessoas com o seu atendimento. Mas a gente percebe que as novas gerações preferem muito mais o atendimento à distância, através do internet banking ou do mobile, do que
que o atendimento físico. Então, o atendimento físico das agências, Fernando, vai ficar muito mais voltado para as pessoas e tirarem dúvidas, fazer uma consultoria de investimentos, tirar dúvidas para fazer o financiamento para comprar sua casa, para comprar o seu carro. Então, as agências bancárias serão mais unidades de negócio que estarão lá para poder orientar, para dar consultoria para os seus clientes. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente vai observar nos próximos anos. Estava olhando aqui também que, obviamente, com o enxugamento das agências, diminui o número de funcionários. Para este ano, tem alguma previsão? Pelo que eu vi, são cerca de 97 mil funcionários hoje, é isso, no Bradesco? Exatamente. Essa redução aconteceu porque nós tivemos um programa de demissão voluntária no começo do ano e isso acabou gerando essa redução. Mas não há nenhum trabalho ou nenhuma pretensão ou nenhum estudo para a redução do quadro de funcionário. Nós vamos ajustar o tamanho do quadro de funcionário ao longo do tempo, de acordo com a própria rotatividade ou os próprios funcionários que saem naturalmente por vontade própria da organização. Então, não há nenhum estudo nesse sentido de uma redução muito forte do número de funcionários. Isso não é necessário. Você já falou que isso todo mundo, nós aqui estamos experimentando isso, um uso maior da tecnologia, e o Brasil na tecnologia bancária sempre esteve muito desenvolvido. Agora na pandemia isso está sendo muito útil. Agora, o Bradesco identificou nos clientes alguma demanda especial durante essa pandemia, algum detalhe, alguma coisa que não se olhava muito, que foi descoberta agora e que está sendo, enfim, mais usada pelos clientes ou demandada? Sim, Fernando, pela impossibilidade dos clientes irem até a agência, até para se proteger, né, distanciamento social, evitar o contato mais próximo, nós tivemos um crescimento de mais de 20% pela utilização dos canais digitais. O pagamento das contas, o pagamento de boletos de cobrança, isso foi muito natural. Mas impressionante como as pessoas estão usando o consultor financeiro online para poder tirar dúvidas de investimentos, de como ele pode aplicar seu dinheiro, até porque nós estamos vivendo um período de taxa de juros baixa no Brasil. O Banco Central reduziu a taxa básica da economia para 2% ao ano. Então, as pessoas estão procurando outras alternativas de investimento para que ele possa ter um ganho um pouquinho melhor naquele rendimento, naquelas economias que ele tem. Então, a gente observa uma procura das pessoas tanto para fazer investimentos, como também para fazer operações de crédito, buscar um imóvel para comprar, um carro para comprar, também tudo através do canal digital. Vamos falar de algo que os nossos telespectadores, Otávio, certamente têm muito interesse. Fraudes, porque na era digital as pessoas, às vezes até as mais humildes, ficam vulneráveis a fraudes, a serem vítimas de golpes. O Bradesco tem estatísticas sobre esse tipo de ocorrência, o que tem sido feito para minimizar o efeito das fraudes, do roubo de senhas e até de prejuízos grandes aí para as pessoas. Infelizmente essa é uma indústria do mal, né, que ela é muito forte no Brasil e a gente tem que se precaver muito. Então os bancos procuram fazer uma ampla campanha de divulgação para as pessoas preservarem as suas senhas, não passarem suas senhas a terceiros, mas de qualquer maneira ele ainda é um problema muito grave. Então, a orientação que a gente sempre passa para as pessoas, porque não tem muito o que se fazer, quer dizer, as pessoas precisam ter essa consciência, e eu acho que a população brasileira já evoluiu muito nisso, né? Mesmo as pessoas de mais idade, o aposentado quando vai no banco, é sempre ter o cuidado de procurar, se tiver alguma dúvida, procurar um funcionário da agência para tirar as suas dúvidas, né? Não aceitar sob forma nenhuma orientação de estranhos e qualquer mensagem. Os bancos nunca mandam uma mensagem, um torpedo, um SMS ou um WhatsApp para você pedindo a sua senha. Isso não existe. Os bancos não fazem isso. Então, qualquer mensagem estranha, deletar automaticamente, apagar automaticamente a mensagem para que você não incorra em algum problema de roubarem a tua senha ou de clonarem a sua senha ou o seu cartão. Então, não emprestar o cartão para ninguém, não aceitar a orientação de estranhos e não responder mensagens de bancos, porque os bancos não mandam mensagem para os clientes,
São 3 alternativas muito boas, 3 cuidados muito importantes que as pessoas precisam ter para não serem vítimas de fraudadores dessas pessoas. Quanto que o Bradesco investe para evitar fraudes e qual foi, enfim, se existem estatísticas conhecidas de prejuízo por conta dessas fraudes? Todos os anos o Bradesco investe 4 bilhões de reais em tecnologia. Lógico que uma parte boa disso, considerável disso, é para todo o desenvolvimento tecnológico, onde entra também a segurança cibernética, né? Onde entra também todos as ferramentas para proteger os clientes e proteger o banco de ataques de hackers ou de fraudes que possam acontecer. Essa estatística de perda que acontece por conta de fraudes, ela envolve muitas coisas, mas me parece que o ano passado foi superior a 1 bilhão de reais. É um volume enorme. E ele tem aumentado ou diminuído ao longo dos anos? Tem aumentado, certamente. Não, ele tem aumentado a frequência que se tenta aplicar golpes, mas ele tem diminuído o poder de sucesso, porque as pessoas ficam mais esclarecidas, as pessoas já sabem, por experiência própria, por conta de experiência de outras que ela conhece, que acabaram sendo fraudadas, as pessoas se protegem mais, se preocupam mais. É óbvio que é difícil você exterminar isso, acabar com esse tipo de procedimento, com esse processo de fraude, né? Mas as pessoas estão mais atentas porque já viram isso em experiências passadas vividas por ela ou até por amigos que possam ter passado, infelizmente, por essa situação. Otávio, vamos falar do setor bancário em geral. O Brasil é conhecido por ter 5 grandes bancos, né? 3 privados e 2 públicos de atuação nacional, que é Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. É uma concentração grande, né, na comparação com outros países como nos Estados Unidos. Embora lá também tenha havido mais concentração hoje, no passado foi muito mais pulverizado. Está chegando no Brasil agora uma nova modalidade de instituição financeira, já chegou, as chamadas fintechs, que oferecem aí serviços financeiros com custos mais baixos para os clientes. Essa concorrência vai ter qual impacto no setor? A concentração bancária, quer dizer, a concentração é característica de todo o setor da atividade econômica que exige um investimento, que exige muito capital. Então, os bancos, há uma necessidade de investimento muito forte de capital para que eles possam se manter. Mas não é só bancos, né? Se a gente olhar, quer dizer, quantas empresas, quantas marcas, quantas empresas de telefonia você pode escolher para ter o teu celular? Quantas marcas de gasolina você pode escolher para poder botar sua gasolina? Quantas marcas de cerveja você tem? Quantas marcas de refrigerante você tem? Então, toda a indústria que é muito intensiva em capital, é natural que tenha uma concentração. Isso não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário. É muito bom o Brasil ter um sistema financeiro sólido como ele tem hoje. Há quanto tempo você não ouve falar que um banco quebrou ou deixou seus depositantes na mão? Desde a época do Proer, talvez a gente não tenha nenhum problema. Por um lado, fortaleza dos bancos e, por outro, as medidas adotadas pelo Banco Central para tornar um sistema financeiro seguro, saudável, e isso é absolutamente necessário em qualquer economia do mundo. Não existe uma economia forte se ela não tiver um sistema financeiro forte. Isso é absolutamente necessário. Agora, com relação à concorrência de fintechs, eu acho que a concorrência, Fernando, é algo muito sadio para qualquer empresa. A empresa que não tiver concorrência, ela acaba se acomodando. Então, a gente precisa sempre ser desafiado para estar cada vez melhor. O meu velho avô já dizia que aquilo que não me mata me fortalece. Então, as fintechs vieram com muita competência, muitas delas, passaram a atuar em alguns nichos importantes, são empresas muito boas hoje, mas muito mais do que eu achar que elas são concorrentes, eu entendo ou vejo as fintechs como parceiras dos bancos também para fazer produtos e serviços. Você quer um exemplo, por exemplo? Quando a gente pega, por exemplo, os grandes bancos, você tem uma dificuldade natural de fazer desenvolvimentos tecnológicos, um novo produto, um novo serviço, por conta de toda a estrutura do banco que é muito grande.
E as empresas, as fintechs, são muito rápidas, porque tem uma estrutura enxuta. Então, elas podem ser muito mais rápidas, ágeis naquilo que faz. Então, eu prefiro trazer essas empresas para serem nossas parceiras no desenvolvimento de vários produtos e serviços, do que pensar que elas, de fato, possam ser as nossas concorrentes. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha para todo mundo, sobretudo para o cliente. Vamos falar de outra coisa que interessa muito a quem nos assiste. A forma de pagamento mais rápida e mais barata, transferência de dinheiro, pagamento de contas. Recentemente houve uma controvérsia sobre o uso de aplicativos de mensagem no celular, o mais conhecido deles, o WhatsApp, ser usado para transferir dinheiro, fazer pagamentos ao que seria custo zero. Isso é possível? O que vai acontecer nessa área da tecnologia para os clientes dos bancos? O Banco Central lançou agora, o ano passado, o Pix, que vai ser uma plataforma de fazer transferências online, real-time, ou seja, em 10 segundos a transferência está sendo feita, e ele deve entrar em uso já a partir de novembro. Eu acho que isso é muito saudável. Todo banco que tiver mais de 500 mil clientes, obrigatoriamente vai ter que ter o Pix lá no seu app, lá no seu celular. Então, o cliente do Bradesco, a hora que entrar no site do Bradesco ou entrar no app do Bradesco, o Pix vai estar lá. E assim como vai estar em todos os outros bancos. Eu acho uma evolução positiva. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação sempre com essas transferências, a preocupação de lavagem de dinheiro, a preocupação de fraudes, tema que você já abordou aí. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter ferramentas para poder observar e verificar se, de fato, essa transação que está sendo feita de maneira tão rápida não se trata de uma lavagem de dinheiro, não se trata de uma fraude. Então, a gente tem que ter esses cuidados, mas ele vai ser absolutamente necessário. E com relação às plataformas que você falou, como o exemplo do WhatsApp, eu acho que no futuro breve o WhatsApp também vai participar disso e o Pix estará dentro do WhatsApp obrigatoriamente. Agora, o que precisa é que não haja simetria, ou seja, não haja regras e leis diferentes para cada atores deste mercado. Todo mundo tem que cumprir a regra do Banco Central para que o sistema seja seguro, para que o sistema seja equilibrado, para que não haja preocupação para as pessoas, porque lá dentro do WhatsApp vai estar o número da tua conta corrente, com o teu CPF, o número da tua conta corrente, com todos os teus dados. Então, por isso da preocupação de que não hajam assimetrias, que seja o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que quiser fazer ou oferecer o serviço de transferência ou de pagamentos para os seus usuários ou para os seus clientes, vamos dizer assim, que ele observe todas essas regras de segurança que o Banco Central está determinando e também os programas de prevenção à lavagem de dinheiro e a evitar as fraudes. Então, se todo mundo respeitar as mesmas regras, o sistema vai funcionar bem. Hoje, os bancos oferecem o serviço de transferência por TED ou por DOC. Quando tiver o sistema novo, em novembro, que é a previsão do Banco Central, chamado PIX, P-I-X, o PIX, ele vai estar lá incorporado aos bancos, que tem mais de 500 mil clientes. E qual vai ser o custo disso para os correntistas? Ou não terá custo? Hoje isso ainda não está definido, mas muito provavelmente não haverá custo para as pessoas para poder fazer essas transferências, né? Muitas das transferências que você já faz hoje, mesmo nos bancos, você não tem custo. Pagamento de contas, você não tem custo. Pagamento de boleto de cobrança, você não tem custo nos bancos. Então, a tendência, Fernando, muito natural, é que mesmo que haja alguma tarifa, a tendência natural da concorrência que existe no país é que essa transferência vai ser gratuita. Ou seja, a gente está arrumando para um sistema em que o usuário de serviços financeiros, quase todos os brasileiros, vão poder transferir dinheiro, pagar uma conta de luz, enfim, fazer transações financeiras, dinheiro indo e voltando, talvez a um custo próximo de zero. Eu diria para você que para pagamentos de água, de contas de consumo, água, luz, telefone, pagamentos de boleto de cobrança, pagamento de impostos, hoje os brasileiros já têm, no Bradesco, eu posso afirmar com certeza, já tem esse serviço de forma absolutamente gratuita. Ele não paga nada
para poder ter acesso a esses serviços. Agora, a transferência, você tem o custo do TED-DOC ainda, né? Alguns clientes não têm esse custo por conta do relacionamento que ele tem com cada um dos seus bancos, e aí ele não paga a tarifa. Mas com a entrada do Pix, tende ao custo ser muito pequeno, mas eu diria para você que o custo ser zero, ser uma transação absolutamente gratuita ao longo do tempo, muito proximamente. Otávio de Lazari, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo agora no Poder em Foco, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Este é um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje eu entrevisto o presidente do Bradesco, Otávio de Lazari. Otávio, política econômica. O governo federal, nesta pandemia, tomou as decisões corretas para sustentar um pouco a economia no Brasil? Fernando, eu diria, numa resposta simples, sim, tomou as medidas corretas e o que precisava ser feito. A gente precisa entender que o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, um país que tem um título de um país em desenvolvimento, ou seja, não é uma economia madura. Então nós temos uma série de carências ainda no Brasil, e carências bastante severas que precisam ser melhoradas, quer seja na saúde, na educação, enfim, numa série, na infraestrutura, numa série de campos. Mas eu acho que em face do problema, na dimensão do problema que a gente tomou, eu acho que tanto o Banco Central tomou medidas fortes e rápidas para poder injetar liquidez na economia, chamou os bancos rapidamente para que a gente pudesse providenciar tudo que fosse necessário, e os bancos acho que trabalharam rapidamente para que a gente pudesse dar essa injeção de liquidez na economia. É lógico que sempre existem falhas, existem erros, é muito difícil a gente acertar, principalmente vivendo uma situação que a gente não sabe o tamanho dela, a gente nunca viveu essa situação de pandemia, como a gente está falando agora na história recente da humanidade. Então é muito difícil, então talvez a dosagem não tenha sido a mais adequada no tamanho das linhas de crédito, talvez para pequena e microempresa. Então, alguns erros podem ter sido cometidos. Mas, Fernando, nós preferimos errar por fazer do que errar por omissão. Então, acho que nós procuramos fazer tudo aquilo, e o governo tentou fazer tudo aquilo que foi necessário. Quer dizer, a implantação das UTIs, com doação das empresas privadas, o auxílio emergencial, que imaginou você pagar 60 milhões de pessoas que não tinham acesso nem bancarizado à ação. É diferente de um país em que 100% da população é bancarizada. Quer dizer, você ter que bancarizar 40 milhões de pessoas do dia para a noite. Quer dizer, é uma tarefa muito difícil. Então, por mais críticas que possa haver, por mais dificuldades que a gente possa ter tido, e observando o problema que a gente vai enfrentar agora até do fiscal, porque toda aquela economia que nós fizemos, ou que nós teríamos com a implementação da reforma previdenciária, nós estamos gastando agora com esse problema da pandemia, de 600 a 800 bilhões de reais. Então, por mais críticas que possa haver, e aí a gente tem que respeitar as opiniões divergentes e mais diversas que nós temos, mas eu acho que as medidas tomadas foram corretas, adequadas. Pode ser que não foi na velocidade e no peso que seria necessário, mas o país tem sua dívida fiscal, tem seus problemas fiscais, e a gente também tem que entender isso. O auxílio emergencial que você citou, Otávio, é uma parcela de R$600 que está sendo paga para 65 milhões de brasileiros, 5 parcelas de R$600 que elas vão acabar. Mas elas deixam um rastro aí no déficit público, né, na dívida que o governo tem, e há uma dúvida sobre o que fazer daqui para frente, porque vai ser necessário interromper, não haverá dinheiro para isso ficar para sempre, para todas essas pessoas. Como resolver isso e não furar o teto dos gastos, não fazer com que vire uma catástrofe a dívida pública brasileira? Fernando, a duras penas a gente conseguiu equacionar
a dívida pública brasileira, quando eu falo equacionar, é quando você estabeleceu o teto de gastos, ou seja, o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Isso foi uma grande vitória da economia brasileira, do povo brasileiro. Então, nós vamos ter que cuidar disso para que esse teto não estoure, mesmo com os problemas todos que a gente está vivendo. Então, é absolutamente necessário duas coisas. Primeiro, que as reformas que estão no Congresso, que estão no Senado, que elas de fato saiam. E eu acho que há um sentimento, uma disposição, tanto do Congresso Nacional, quanto do Senado, e quanto do próprio governo, para que essas reformas caminhem. E quando eu falo de reforma, eu estou falando de reforma tributária e estou falando de reforma administrativa. Então, é condição absolutamente necessária, sine qua non, que essas reformas caminhem e caminhem rápido para que a gente consiga segurar essa dívida fiscal que deve atingir 95% do PIB do país e começar a entrar num processo de redução. E o segundo ponto importante, Fernando, é a gente manter a taxa de juros nos patamares que estão hoje, de 2%. Porque você se lembra muito bem de crises passadas, nós saímos da crise com o Selic a 20, 25, 30, 40% ao ano, quando for lá para trás, pior ainda. Então é muito importante que a taxa de juros fique baixa durante um longo período de tempo, para que a gente possa, o governo pagar menos juros em cima da sua dívida, e ao longo do tempo a gente diminuindo essa dívida, e não só o governo, mas também as empresas e as pessoas físicas poderem ajustar a sua situação, regularizar a sua situação financeira. Então, reformas tributárias, administrativa e taxa de juros baixa são absolutamente necessárias. Na semana que terminou, Otávio, um dos filhos do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, deu uma entrevista e no meio dessa entrevista ele falou: o ministro Paulo Guedes vai ter que dar um jeito de encontrar um dinheirinho para a gente fazer obras, para desenvolver o país. Em que medida a equipe econômica vai ter força para segurar uma política austera na área fiscal e resistir aí a essas necessidades políticas? Nós não temos alternativa. Quer dizer, com 95% de dívida em relação ao PIB, né, de déficit fiscal em relação ao PIB, nós não temos outra alternativa, que não implementar as reformas, manter a taxa de juros baixa, para que a gente possa diminuir o fiscal. Esses investimentos que o país tem que ter, eu acho que o Ministério da Economia e o governo estão muito cientes, apesar de toda a pressão de aumentar gastos, coisas, acho que o Ministério da Economia, entendo claramente que o ministro Paulo Guedes e o Ministério da Economia está muito ciente de que a gente não vai poder aumentar esse nosso gasto. Então, toda necessidade de investimento em infraestrutura, de investimentos no país, vai ter que ser feito necessariamente pela iniciativa privada. Então, nós vamos precisar acelerar todo aquele processo de privatização, de concorrência para trazer investimento do exterior, investimento estrangeiro para fazer as obras de infraestrutura que precisam ser feitas no país. E, Fernando, o Brasil é um país altamente atrativo. Nós temos um litoral extenso, nós temos um povo muito tranquilo para se fazer negócio. Você não tem guerra, você não tem disputas acirradas, vocês não têm problema de conflitos no país. O Brasil é um país tranquilo, é um país de população tranquila. Então, nós vamos ter obrigatoriamente que fazer os investimentos que o país precisa fazer, mas não com o dinheiro do governo, que no final das contas é o dinheiro da própria população brasileira, mas com investimentos do setor privado. Isso é absolutamente necessário. Agora, quando você fala que o Brasil é um país ainda atraente para investimentos externos, a gente sabe que tem um problema recente que se agravou de imagem por conta do meio ambiente. Representantes dos bancos tiveram, inclusive, recentemente uma reunião com o vice-presidente da República, Milton Mourão, para tratar desse tema e fizeram uma manifestação de preocupação sobre isso. Em que medida essa atratividade natural do Brasil hoje está um pouco atrofiada e prejudicada por conta da política do governo federal para o meio ambiente? Inclusive, eu estava nessa reunião, eu fui um dos
que foi nessa reunião com o general Mourão, nosso vice-presidente. Fernando, a Amazônia, ele não é um problema trivial. Aliás, ele não é um problema. Na verdade, ele é um desafio que não é trivial. Ele é um desafio complexo. A Amazônia tem 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Ela é muito perto do que é o tamanho da Europa e ela é igual ao tamanho da União Europeia toda junta. Ela permeia 9 estados brasileiros. Então, uma área tão grande como essa de 5 milhões e 500 mil metros quadrados, onde você tem madeira, você tem exploração de minério, você tem frutas, você tem diversas atividades que não necessariamente são atividades legais hoje, é um desafio muito grande. Mas eu entendo também, e até nessa conversa que a gente teve com o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, está muito clara a disposição do governo de mudar esta imagem que nós temos da Amazônia. Ele trouxe de volta o Conselho da Amazônia, reinstalou o Conselho da Amazônia, as diretrizes de trabalho, até porque ele conhece muito a Amazônia, trabalhou lá, sabe o que precisa ser feito. E lá, eu acho que nós, entidades privadas, não só os bancos, as grandes empresas que puderem também, eu acho que nós vamos ter que dar a nossa parcela de contribuição no direcionamento para que a gente possa implementar programas estruturantes para a Amazônia. Porque não basta você doar um pouco de dinheiro para fazer um projeto, não é isso. Nós temos que levar projetos estruturantes para a Amazônia para poder desenvolver, por exemplo, a monocultura de cacau, a monocultura de açaí. Se a pessoa que estiver na terra conseguir produzir e tirar o seu sustento da terra, ela não tem por que, Fernando, ir para dentro da floresta para derrubar madeira e poder vender para o seu sustento. Então, o problema hoje que acontece não existem projetos estruturantes para a Amazônia ou no tamanho, na dimensão que são necessários para que as pessoas que vivem lá não precisem invadir a floresta para tirar madeira. Você mencionou esses projetos todos, a conversa que, inclusive, você estava presente aí com o general Mourão, que é vice-presidente da República. O governo já entendeu isso e tem uma política adequada na sua avaliação para a Amazônia, para o meio ambiente? Tem, já entendeu e tem o trabalho necessário. O que eles precisam, e a gente vai ajudar, é a gente estruturar, organizar esse trabalho dentro da Amazônia. Por exemplo, Fernando, por que a gente fala muito de queimada na Amazônia e tal? Quem vai tirar madeira não queima a floresta, porque se queimar a floresta, você vai queimar o tronco da árvore também que o cara quer retirar, que a pessoa quer tirar de lá. Então, a queimada acontece, muito da queimada que acontece na Amazônia é por conta de processos de plantio rudimentar. Você lembra, você é de São João da Boa Vista, não é isso? Lá em São João da Boa Vista, eles queimavam ou botavam fogo no canavial, ali no interior de São Paulo todo, para depois fazer a colheita da cana. Hoje você não vê mais queimada de cana. Por quê? Porque existem processos produtivos hoje que você não precisa fazer isso. E a queimada daquela mata, daquele capim que tem lá na Amazônia, na área que está devastada já, eles simplesmente queimam aquilo para poder enriquecer o solo, para que a próxima plantio, o próximo capim que venha para o gado, ele venha mais forte. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Embrapa que ensina para todos nós. Então, o que nós, bancos, podemos fazer é também ajudar a levar tecnologia para a Amazônia, para o campo, para o agricultor, para mostrar para ele que ele não precisa queimar o pasto, ele não precisa queimar a cultura anterior para ele poder replantar, que ele pode fazer isso com plantio direto, que ele pode fazer isso de uma outra forma muito mais avançada de plantio, de técnicas de plantio, do que simplesmente tocar fogo na mata como é feito hoje. Então, eu acho que existem várias ações estruturantes, eu insisto nessa palavra estruturante, porque ela não pode ser tomada agora e daqui a pouco deixa de existir. Ela tem que seguir uma ordenação, uma organização para que a pessoa aprenda, que a pessoa que esteja na Terra aprenda e passe a usar essas técnicas dali para frente. Um outro ponto importante, Fernando, que eu preciso destacar para você, é dizer, nós temos a regularização fundiária da Amazônia, nós temos uma dívida com essas pessoas que lá na década de 70
Nós levamos essas pessoas, o governo levou essas pessoas para ocupar a Amazônia e até hoje não foi entregue o título de terra para essas pessoas. Quer dizer, ela precisa do título da terra para ter o direito à cidadania, porque com o título da terra ela pode ir no banco, fazer uma operação rural para poder fazer o plantio da sua terra, para cuidar da sua terra ou para cuidar do seu gado. Então, esse ajuste fundiário que a gente precisa ter na Amazônia, ela é muito importante para que você dê o direito de propriedade da terra para as pessoas que estão lá, porque hoje eles estão lá como pessoas que estão ocupando a terra clandestinamente e não é verdade. Então a gente tem um resgate histórico para fazer também. Otávio, reforma tributária, grande debate no Congresso. O ministro Paulo Guedes tem defendido o que ele chama de microimposto digital sobre transações digitais. Os adversários dizem que é uma nova CPMF, um imposto regressivo, cumulativo. Qual é sua avaliação sobre ter de volta um imposto nesses moldes no Brasil, um microimposto digital sobre transações, para, em contrapartida, reduzir os encargos sobre as folhas de salários que as empresas têm? Nós sabemos e temos consciência que nós não vamos conseguir diminuir a carga tributária no Brasil, que já é muito elevada, uma das maiores do mundo. Mas nós temos um problema fiscal e não adianta a gente achar ou se iludir que poderia ter uma redução de impostos. Não dá. Então eu acho que o mais importante hoje é a gente fazer aquilo que eu chamo de simplificação fiscal. Ou seja, você tirar toda essa parafernália tributária que existe no Brasil hoje, que a gente precisa ter especialistas para poder cuidar dos impostos dentro das empresas. A tributação, ela não se encerra somente pela alíquota de imposto que você paga. Ela tem todo um arcabouço que você precisa ter para poder cuidar ou fazer a gestão desses tributos que você paga. Um exemplo que eu vou te dar. Lá no Bradesco, eu tenho 280 funcionários só para cuidar de tributos que a gente paga ao redor do Brasil inteiro. Cada município tem uma regra diferente, cada estado tem uma regra diferente. No próprio federal, você tem vários impostos que poderiam ser reunidos num só imposto, facilitando a gestão das empresas. Então, imagine, se em vez de você ter 37, 40 impostos como temos hoje, se a gente reduzisse isso para 5, 7, a redução de custo de gestão dos tributos da empresa seria muito grande. Um segundo ponto importante, quando você hoje acaba sendo autuado porque não entendeu adequadamente uma regra, ou mesmo se você entendeu, houve mudança dessa regra, nós temos que contratar um advogado, gastar dinheiro com o advogado para nos defendermos na justiça para tentar reparar esse erro. E terceiro, para que eu não pague a multa, nós temos que depositar para não depositar o dinheiro em juízo, nós temos que botar uma fiança ou colocar um seguro de crédito. Quanto custa isso para o Bradesco? Agora, quanto custa isso para todas as empresas brasileiras? Então, nós temos muitos custos associados ao arcabouço tributário no Brasil hoje, que é muito danoso e muito caro. Agora, particularmente, eu não acho que seja CPMF, seja imposto sobre microtransações, eu não acho que ele é um imposto justo, eu não acho que ele é um imposto correto. Nós já pagamos muito imposto, não teria por que pagarmos mais. Esse imposto pega todas as pessoas indistintamente do poder aquisitivo dessa pessoa. Empresas que têm uma cadeia produtiva muito grande, muito larga, vai pagar imposto em cascata em cada uma dos seus do pedaço da sua cadeia produtiva. Então não me parece, e eu não vejo nenhum país do mundo que implementou esse tipo de imposto ter sucesso. Você não tem notícia desse imposto funcionar bem, mesmo em países avançados. Quem tomou a iniciativa de fazer esse imposto voltou lá atrás. Então não me parece, a gente não tem detalhes do que se pretende, mas não me parece que a volta desse imposto seja algo sadio, até porque nós vamos perder, Fernando, toda essa digitalização que a gente conquistou ao longo do tempo. Vai ser natural que as pessoas queiram fazer as suas transferências em dinheiro para não pagar esse imposto. Então, eu acho que não seria o mais adequado para o país. E como é que resolve? Porque esse realmente é um problema complexo.
essa situação em que a gente não vai ter como diminuir imposto, a dívida pública ficou muito grande, o Brasil não vai conseguir, teria que simplificar os impostos, mas a carga geral ainda continuará muito alta, sobretudo no caso dos empregos. É muito comum a gente ouvir que a carga de impostos sobre salário é altíssima. Para reduzir essa carga, como é que a gente conseguiria essa mágica, então? Não é mágica. A gente tem hoje no Brasil 15 milhões de pessoas desempregadas e outras tantas que já nem procuram um emprego mais. Então, se você tiver um imposto sobre o trabalho, um imposto sobre o salário mais adequado, menor, mais justo, você não concorda comigo que você conseguiria ganhar escala? O empresário conseguiria empregar mais, pagando menos impostos. Aquilo que ele pagaria de impostos para ter um empregado, ele poderia pagar de salário e ter dois pagando menos impostos. Então você conseguiria reduzir o desemprego que existe hoje no Brasil, trazer mais pessoas para o mercado de trabalho, respeitando, lógico, as convenções dessas pessoas, mas tendo um custo de admissão mais barato. Quer dizer, um funcionário hoje custa 1,5 vezes em impostos aquilo que eu pago de salário para ele. Quer dizer, é absurdo. Então, se essa carga fosse menor, eu poderia gerar até mais empregos. E o Brasil precisa gerar empregos. Nós temos 15 milhões de desempregados só neste momento. Você sabe que isso vai aumentar por conta até da pandemia. Então, eu acho que dá para fazer um trade-off, dá para fazer uma troca de diminuição com aumento de escala. Otávio de Lazari, presidente do Bradesco. Eu agradeço muitíssimo pela sua entrevista. Infelizmente chegamos ao final, passou rápido, foi uma entrevista muito esclarecedora. E agradeço sobretudo também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. E lembro que este programa fica disponível nas plataformas do SBT e do Poder 360 no YouTube. E na semana que vem o Poder em Foco vai estar de volta, sempre falando com personalidades do poder sobre temas relevantes. Eu aguardo todos aqui e desejo uma boa semana a todos.